Oi meninas, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para falar de algumas coisinhas sobre ter coragem de dirigir. Para quem não me conhece, meu nome é Kênia Santana. Eu faço vídeos aqui no YouTube e eu fiz um desafio para mim mesma de 100 dias e para vocês também, para ajudarem vocês também. Aí hoje eu vim aqui com algumas coisinhas para a gente não esquecer e para quem vai começar, né, esse desafio, porque hoje já é o 42º dia, e aí então tem meninas que vai começar ainda, né? E aí eu vou dar algumas diquinhas aqui para poder vocês terem ânimo, tá bom? Para as habilitadas, né? Que eu tô falando, porque esse desafio é para as habilitadas, né? Que não tem aquele medo terrível, né? Que tem que procurar um profissional, né? Primeiro, né? Que eu vou dar uma diquinha para vocês pegarem o carro de vocês. Primeira dica, mais importante, é que vocês têm que saberem dirigir, né? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, né? Entrar no carro, dar partida, sair no carro. Mesmo com medo, mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, né? Porque sem saber o que está fazendo, sai um desembesta aí no carro e aí acontece acidente, né? Então tem que saber o que está fazendo. Mesmo com medo, assim, nervosa, mas tem que saber o que está fazendo. Segunda, fiz uma colinha aqui. Segunda, não deixe o nervosismo fazer você esquecer o que tem que fazer. Porque se você estiver nervosa ao extremo, aí você vai esquecer o que você tem que fazer. Então, isso aí vai te atrapalhar demais, porque você tem que ter controle para não deixar o nervosismo fazer você perder o foco do que tem que fazer. Porque tem gente que tem tanto nervo de dirigir que na hora que pega o carro fica tão nervosa, que esquece o que tem que fazer. E aí é perigoso demais também para a pessoa que está dirigindo e para as que estão andando na rua, né? Porque se a pessoa fica nervosa e dá um branco na cabeça, como que ela vai fazer com o carro, né? Que jeito que ela vai fazer? Não vai desenvolver o que tem que fazer com o carro, né? Então, ela não pode estar nervosa ao extremo de esquecer o que tem que fazer, né? Tem que respirar, fazer exercício de respiração, puxa uma vez e vai descendo, inspira uma vez e vai descendo um pouquinho, até sair o ar tudo. Faz isso 4 vezes, 5 vezes para poder relaxar, para depois pegar o carro. Tem que respirar profundo, inspira e depois expira. Inspira uma vez e expira devagarzinho, para sair o ar devagarzinho. Isso aí eu já fiz e dá muito certo, né? Então, não pode ficar nervosa ao extremo, porque senão esquece as coisas, né? Outra coisa, você tem que começar entrando no carro, treina uma semana. Isso aí eu já fiz e realmente melhora mesmo. Você pega intimidade com o carro. Você entra no carro e senta no carro, né? Só de você pegar a chave vai dando um nervo. Eu já passei por isso, você pega a chave já vai dando um nervo. Mas você vai lá, entra dentro do carro, senta no carro, arruma os retrovisores, todos os retrovisores, ajusta o banco, coloca o cinto, coloca a chave na ignição, não é para dar partida, não dá partida, coloca a chave na ignição e põe o cinto e fica lá, fazendo de conta que você vai dirigir. Fica lá um tempo, relaxa, imagina você dirigindo, mas não é para dirigir ainda. Você fica fazendo isso todos os dias, durante 7 dias, que você vai ver o tanto que você vai ter intimidade com o carro. Os primeiros vídeos que eu fiz do desafio de 100 dias, eu fiz isso. Todos os dias eu sentava lá, todos os dias. Eu acho que eu fiz isso durante uma semana, 10 dias. Depois vocês voltem lá nos primeiros vídeos que eu fiz do desafio e olha para vocês verem. Você vai pegando intimidade com o carro, você entra no carro, porque quando a gente tem medo, muito medo, a gente nem quer saber de entrar no carro, não vou sair mesmo, nem vou entrar, mas experimenta para vocês verem, experimenta. Vocês vão ver, todos os dias, sem pular um dia, faz 7 dias. 7 dias, 10 dias, faça.
vocês vão ter intimidade com o carro, igual eu tive, entendeu? Aí, gente, a quarta dica que eu vou dar é pra gente começar a tirar o carro da garagem. Só que assim, quem não dá conta, igual eu não, até hoje eu acho que eu tirei o carro da garagem assim umas 3 vezes só. Eu tenho muito pavor de tirar o carro da garagem. Então eu peço pro meu marido, um dos meus filhos, tirar o carro da garagem. Aí eles tiram e eu já vou andando com ele fora da garagem, na porta da minha casa ou lá na outra rua. Aí ele já tira pra mim. Porque vai me dando nervo quando o carro tá vindo e eu tenho que esperar, mas eu vou tirar. Eu não desisti, não, eu vou tirar. Então, se vocês não têm muito medo de tirar, vocês começam tirando o carro. Se vocês não der conta, igual eu, peça para alguém tirar o carro e já deixa lá fora, que aí de lá você já, quando você começar a dirigir, a ter coragem, quando você começar a ter coragem para dirigir, você de lá você não precisa tirar, deixa para quando você tiver mais prática, que aí você tira, porque é mais dificilzinho mesmo. Aí você pede para alguém tirar, deixa o carro lá na porta, quando você tiver coragem, aí você já pega, entra no carro. Depois dessa semana que eu tô falando, para vocês terem intimidade com o carro. Aí quando vocês tiverem intimidade com o carro, vocês entram no carro. Aí você dá a partida no carro e anda primeiro na rua sua, na sua rua. Você dá a volta no quarteirão e põe o carro lá de novo. No segundo dia, dá a volta no quarteirão de novo, põe lá de novo. No terceiro dia, não tem pressa, gente, não tem pressa, não se cobre muito. Dá a volta no quarteirão, põe lá de novo. Se apagar o carro, não tem problema. Começa de novo. Freio, embreagem, ponto morto, dá partida e vai. Dá a volta no quarteirão de novo. Quantas vezes você precisar para vocês acharem que tá segura de ir para outro quarteirão. Porque eu comecei num quarteirão, depois eu fui para outro quarteirão, do segundo quarteirão, depois eu fui para o terceiro quarteirão. Hoje eu pego uma menininha na escola, só que isso é o limite para mim. Eu não gosto de ir para outros lugares longes e eu preciso de ir. Eu fico dependendo dos outros, igual hoje mesmo. Tinha um curso de bombeirinho da escolinha do meu filho, que era numa chácara da OAB, sabe? E era longe aqui da minha casa. E eu precisei pedir meu genro e minha filha para ir levar, porque meu marido não podia ir. Aí eu pedi para eles levarem, sendo que o carro meu estava na garagem. E eu não tive coragem de ir nessa distância, porque é muito longe daqui da minha casa. E aí eu não fui, eu pedi para eles, tem lógica? Mas Deus quiser, com esse desafio, ao final do desafio, eu vou dar conta de ir para lugares longes. Deus quiser, eu e vocês também, né, meninas? Que eu torço por vocês também. Porque não tem lógica a gente ter um carro na garagem, uma habilitação na gaveta e não sair no carro. É um absurdo. Então, aí, igual eu tava falando pra vocês, começa na sua rua, vai rodeando o quarteirão, depois rodia 2 quarteirões, depois rodia 3 quarteirões, quando você vê, você vai estar andando para longe. E não se cobre muito, não se cobre muito, porque a gente se cobrar, a gente sofre. Eu me cobro muito. Então é muito difícil você ficar se cobrando que você erra. Todo mundo erra, até pessoa que dirige há muitos anos apaga o carro, até pessoas que dirigem carreta apaga o carro. Isso aí é erro, o ser humano erra, entendeu? Então não se cobre muito. Aceite seus erros. Eu tô aceitando meus erros agora. Aceite seus erros, tá bom? E outra coisa, se você tem a sua habilitação, é porque você mereceu ela, né, gente? Você mereceu a sua, eu mereci a minha. A gente deu conta de tirar a habilitação, entendeu? Então, não vamos ignorar que a gente conseguiu a habilitação, não foi por favor que os outros deu para nós. Foi por nosso próprio. Então, meninos, igual eu estava falando, se a gente tem a nossa habilitação é porque foi pelo nosso próprio mérito. Nós conseguimos porque nós fizemos aulas de autoescola, ficamos assistindo aquelas aulas teóricas, então não foi fácil. Até hoje, quando eu vejo um carro da autoescola, eu tenho até arrepio. Para mim foi muito difícil, porque eu não passei de primeira, eu passei de segunda. Quando eu não passei na primeira, eu fiquei muito frustrada, chorei horrores. E aí, a segunda vez, quando eu fui fazer, nossa, eu pensei que eu não ia passar de novo, porque eu fiquei muito nervosa. Teve uma amiga minha que tentou 7 vezes
Então eu falei, não, eu não vou conseguir e tal, mas graças a Deus eu consegui, né? Pela segunda vez eu consegui. Então foi mérito, primeiro Deus, né? Na frente, né? Que ele que me ajudou, né? E segundo, porque foi meu mérito também, né? Porque eu estudei, esforcei, lembrei, né, que tinha que fazer. Então, meninas, se eu tenho habilitação e vocês também têm, não vamos deixar ela na gaveta, guardada. Vamos forçar um pouquinho pra gente usar elas, né? Usar elas, vamos usar. Vamos ter força de vontade, garra, coragem. Tá bom, meninas? Eu vim aqui pra falar um pouco sobre isso, porque isso aí também é importante. Teoria também é importante, não é só prática, não. Teoria é o começo da prática. A teoria é o começo para poder praticar, né? É igual você faz na faculdade, você estuda muita teoria para depois praticar. Então, essas teorias que eu venho aqui falar para vocês também é muito importante, né? Para gravar na cabeça, para poder usar na hora da prática, né? Tá bom, meninas? Então, é mais um vídeo que eu tô aqui falando, postando para vocês, para ter força e coragem para dirigir. Graças a Deus nós estamos tendo, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui. Que vocês continuem, que eu vou continuar também. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, dar um joinha, né? Dar um joinha para me ajudar. Compartilhem para outras meninas que vocês sabem que tem medo, assim como nós, como eu, né? Porque uma hora ou outra pode ajudar, né? Me sigam nas outras redes sociais, que eu estou aqui todos os dias. Eu posto muitos vídeos. Eu gosto muito de falar sobre cabelo cacheado, moda modesta. Eu gosto muito de colocar oração aqui todos os dias. E eu gosto muito que a mulher se valorize, se respeite, se cuide para ficar cada dia mais linda, se ame e que vocês não deixem ninguém maltratar vocês, porque nós somos preciosas para Deus, né? E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Até o próximo vídeo. Amanhã a gente vai pegar o carro novamente, né? Amanhã começa de novo, né? Segunda-feira, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.